A paz do Senhor, meus queridos, boa tarde. Deus abençoe a sua vida. Que alegria estarmos juntos outra vez na presença de Deus, para mais um tempo de louvor, mais um tempo de adoração, mais um tempo de bênção, mais um tempo de graça, mais um tempo na presença de Deus. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. O diferencial não é outro, é somente a presença de Deus. E eu glorifico a Deus porque este momento que nós separamos diariamente não tem outro propósito senão o de estarmos na presença de Deus. E eu convido você a compartilhar esta live chamando mais pessoas, exatamente como farei agora, chamando mais pessoas para estarem conosco, buscando a presença de Deus. O diferencial do crente não é suas habilidades, não são seus atributos. O diferencial do crente não são seu charme, nem tampouco suas riquezas. O diferencial na vida do cristão é a presença de Deus. Não é o nosso emprego, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é o nosso salário, não são os nossos familiares. O diferencial na nossa vida é a presença de Deus. O que muda tudo é a presença de Deus. O que faz com que você e eu alcancemos uma outra postura na plenitude, na graça, na vitória, na bênção, no livramento. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos atrai. É a presença de Deus que nos move. É a presença de Deus que nos abençoa. É a presença de Deus que nos fortalece. É a presença de Deus que nos sustenta. É a presença de Deus que nos anima. É a presença de Deus que nos traz esperança. É a presença de Deus que nos traz refrigério e socorro presente na hora da angústia, da aflição, do prejuízo, do problema e da situação apertada. Todos nós precisamos da presença de Deus em nossa vida. Todos nós somos carentes de Deus. Todos nós somos dependentes da mão do Senhor nos sustentando. Totalmente dependentes. O que seria de nós se não fosse a presença de Deus? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? O que seria de nós se não fosse a mão do Senhor estendida? Por isso, nesta tarde, convide mais pessoas para estarem conosco na presença de Deus. Mais e mais pessoas para ouvirem a palavra e para receberem aquilo que o Senhor já preparou para nós. Todos nós necessitamos da presença do Senhor. E eu convido você a abrir o seu coração nesta tarde para receber a presença de Deus. A presença de Deus vale mais do que o ouro, do que a prata. Vale mais do que os bens, do que o sucesso. Vale mais do que o reconhecimento humano. A presença de Deus vale mais do que títulos. A presença de Deus vale mais do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. Mas para desfrutar dessa presença de Deus,
nós precisamos andar com Ele. Para desfrutar da presença de Deus, nós precisamos colocar nossa vida diante do altar. Coloque a sua vida diante do altar. Coloque a sua vida nesta tarde diante do Senhor. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele abre as portas, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Mas eu repito, o que vai fazer a diferença é a presença. Se eu não tiver a presença de Deus, não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ter sucesso, não adianta ter bom emprego, não adianta. O que vai mudar a minha história é a presença de Deus. O que vai mudar a minha trajetória é a presença de Deus. O que vai restabelecer aquilo que eu preciso é a presença de Deus. Se nós não tivermos a presença de Deus, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai alcançar êxito. Nós precisamos da presença de Deus. Moisés, servo do Senhor, entendeu isso. De modo que ele orou a Deus e disse assim: Senhor, não me faças subir daqui se a tua presença não for comigo. Eu estava ouvindo uma ministração de estudo bíblico que o pastor Sérgio Sabella está fazendo diariamente às 9 horas da manhã, falando sobre guerra espiritual. Recomendo. Um estudo bastante interessante sobre o tema. Mas uma das coisas que eu ia meditando enquanto o pastor ministrava era sobre a presença de Deus. Porque até numa guerra, nós estamos numa guerra espiritual. Se você quer entender melhor isso, participa do estudo bíblico do pastor Sérgio Sabella. Nós estamos numa guerra. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, não é contra o sangue. O problema não é meu marido, o problema não é minha esposa, o problema não é meu filho, o problema não é o patrão, o problema não é o governo, o problema não é a crise, o problema não é a pandemia, o problema não é a economia. Não. O problema é no mundo espiritual. O problema não é natural. O problema do crente não é no natural. O problema do crente é no mundo espiritual. Portanto, nós precisamos entender um pouco melhor sobre guerra espiritual para podermos caminhar de forma vitoriosa e abençoada. E enquanto o pastor ministrava, eu ouvia a palavra e me lembrava: como é que eu vou entrar numa guerra se eu não tiver a presença do comando na minha vida? Quem é o nosso comando? É o Senhor dos Exércitos. Diz a palavra de Deus que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E como é que eu vou lutar sem a presença do meu general, que é o Senhor? Então eu preciso da presença dele. Eu preciso da mão de Deus estendida sobre a minha vida. Se a mão de Deus não estiver estendida sobre a minha vida, eu não consigo. Eu não alcanço. Eu não prospero. Eu não permaneço.
nem o relacionamento dá certo, nem o emprego dá certo, nem o casamento dá certo, nem a profissão dá certo. Sem a presença de Deus não dá certo. E Moisés falou: Senhor, eu não quero sair daqui se a tua presença não for comigo, porque eu sei que até a terra prometida não vai ser o que pode ser se a tua presença não for comigo. Precisamos da presença. Sem ela, não alcançaremos vitória. Sem ela, não alcançaremos resposta. Sem ela, não encontraremos livramento. O nome do pastor que está ministrando este estudo bíblico é Sérgio Sabella. Ele ministra às 9 horas da manhã no Instagram dele. Ok? Eu creio, queridos, que é necessário, porque a Bíblia me aponta isso, estar na presença de Deus. O pessoal já colocou aí o IG do pastor Sérgio Sabella. Eu vou fixar aqui para facilitar para vocês. Sérgio Sabella é o Instagram do pastor que ministra este estudo bíblico. E ele traz embasamento bíblico. Hoje ele falou sobre o texto de Efésios, capítulo 6. E partindo dali, ele foi citando outras passagens bíblicas para tratar do assunto. E teve a participação de alguns outros irmãos que trouxeram também, que isto será nas próximas ministrações, experiências no assunto guerra espiritual. Mas eu não vou me projetar sobre o assunto que o pastor já está abordando. Eu estou apenas destacando que se nós não tivermos a presença de Deus, nós não conseguiremos, porque vivemos numa guerra. E numa guerra, se eu não tiver a presença do comandante, o exército se perde. Sem comando, o exército se perde. Sem a presença do comandante, o exército se perde. Logo, você e eu precisamos da presença do Senhor. Ele é o comandante, ele é o general, ele é o dono, ele é o Senhor. Ele, veja essa palavra, é o autor e o consumador da nossa fé. Quem é que nos dá direção? É o Senhor, através da palavra. Quem é que nos dá livramento? É o Senhor. Quem é que nos anima? É o Senhor. Quem é que nos sustenta? É o Senhor. Quem é que nos fortalece? É o Senhor. Quem é que nos guarda? É o Senhor. Quem é que nos abençoa? É o Senhor. Quem é que nos responde? É o Senhor. Então como é que eu vou abrir mão da presença? Eu não posso abrir mão da presença. E aí entra um outro aspecto muito especial. Quem é que me faz frutificar? É o Senhor. Sem o Senhor eu não frutifico. Sem o Senhor. É por isso que tem muita gente que não frutifica. Por isso que tem muita gente que não consegue. Por isso que tem muita gente que não recebe. Porque falta a presença de Deus. E sem a presença eu não consigo. Eu quero aqui trazer uma reflexão sobre alguns versículos do Evangelho de João, capítulo 15. Quero cumprimentar todos que já estão conosco e convidá-los a disparar o aviãozinho para que mais pessoas possam ouvir esta palavra.
Quero cumprimentar a todos, especialmente aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, e dizer, nós estamos aqui diariamente ao meio-dia. Nosso propósito é anunciar a palavra de Deus, cura através da palavra de Deus. Nós estamos há 311 dias ministrando a palavra de Deus, todos os dias, desde março do ano passado. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração. Eu vou compartilhar a palavra. Eu vi que a pastora Gel está conosco. Pastora Gel Célia, se ela puder também logo mais entrar para orar conosco, apenas sinaliza para mim, para que eu possa convidá-la. Para mim será uma grande alegria e uma enorme satisfação contar com a sua participação. Mas eu gostaria de trazer para você a reflexão de alguns versículos da palavra de Deus, no capítulo 15 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Aqui eu já tenho uma lição. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o dono. Ele é o agricultor, ele é o dono do campo. E aquele que está ligado a mim, disse Jesus, dá fruto. E o que não está ligado a mim, não dá fruto. Está ligado a mim, ele faz o quê? Está ligado a mim, ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que não está ligado não dá fruto. Então ele corta. E como é que eu fico ligado? Eu tenho que estar na presença. Eu preciso estar... Ok, pastora Geocélia. Sem problema, ela está no trabalho, por isso não tem como entrar. Se eu estou ligado, eu frutifico, porque eu estou na presença. É por esta razão que muitas pessoas não frutificam, porque não estão ligadas, não estão na presença. E o Senhor Jesus, ele continua dizendo, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Olha aí, ó, presença. Permaneçam em mim, e a minha presença estará em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Olha a palavra aqui mais uma vez tratando de presença. 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 Se não tiver a presença, não tem frutos. Se não tiver a presença, não tem frutos. Vem comigo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E este final do versículo 5 é extremamente forte, claro e direto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Eu não sei se você tem uma definição melhor para nada. Mas para mim, nada é nada. Algumas palavras são autoexplicativas. Tudo é tudo. Nada é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas sem mim, vocês podem ter um bom casamento? Não. Sem mim, vocês podem ter um bom relacionamento? Não. Sem mim, vocês podem ter um bom emprego? Não. Sem mim, vocês podem ter uma boa casa? Não. Sem mim, vocês podem ter uma boa família? Não. Sem mim, vocês podem ter uma boa casa? Não. O que é que vocês podem ter sem mim? Nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada
é nada. Ah, mas e o cara que está lá no mundo e tem as coisas? Ele não tem. O diabo é que dá para ele um tempo, depois toma de volta. Quantos famosos? Tem fama, tem dinheiro, mas não tem nada. E quantos crentes? Não tem fama, não tem dinheiro, mas tem tudo. A questão é a presença. O crente, ainda que ele não tenha o recurso, ele tem a presença. E se ele tem a presença, ele tem graça, ele tem virtude, ele tem unção. Deus abre a porta, Deus mostra o caminho, Deus sustenta, Deus fortalece. Tem prova, tem deserto, mas é processo. E Deus sustenta, e Deus garante, e Deus abençoa. Bem-vinda, pastora Suane. Grande alegria tê-la aqui conosco também. Se tiver a oportunidade daqui a pouquinho de entrar para orar conosco, eu agradeço. Para mim será uma alegria muito grande. Ok? Basta sinalizar. Nós vamos concluir a palavra daqui a pouquinho e vamos orar. E aquele que tiver aí ainda vai receber algo especial da parte do Senhor, eu não tenho dúvida disso. Vá convidando pessoas. Vá convidando pessoas. Daqui a pouquinho eu lhe chamo então, pastora Suane. Segura aí um pouquinho, como o pentecostal gosta de dizer, fica aí no óleo. Então, queridos, Jesus foi claro, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Tá ligado em mim? Tá a minha presença? Dá fruto. Não tá? Não dá. O pai vai lá e corta. E eu tenho uma situação aqui para lhes dizer, meus irmãos. O dia em que Deus começa a cortar quem não está dando fruto, é um chororô danado e aí não tem mais jeito. E a palavra fala sobre isso. Quem está em pé, cuide para que não caia. Fala da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, tinham azeite. 5 não eram, não tinham azeite suficiente. Veio o noivo, as que tinham azeite subiram, foram para a boda do cordeiro. As que não tinham ficaram. E aí ficaram no meio do choro, do ranger de dentes. Prepara aí o teu coração para viver na presença. Porque sem a presença eu não alcanço, eu não vivo, eu não recebo, eu não tenho vitória. E Jesus continua dizendo assim, se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha o destino de quem não está na presença. Esta é uma palavra direcionada para a presença. Presença. Presença de Deus. E o texto continua dizendo, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Todo mundo gosta de usar esse versículo aqui, até para fazer campanha, isoladamente. Mas eu tenho que pegar o contexto, e o contexto fala de presença. Não adianta, se permanecer em mim, eu nele, pedirá o que quiser e será feito. Todo mundo gosta dessa parte, vai pedir o que quiser e vai ser feito. Ei, mas para isso tem que estar na presença. Mas eu quero agora, esta palavra foi a pequena introdução do texto principal, que é o versículo 8. João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai. A palavra que Deus colocou no meu coração foi, onde está a glória? Onde está a glória? Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, este versículo saltou aos meus olhos. Nisto é glorificado o meu Pai. Como é que o meu Pai é glorificado? Como é que Deus é glorificado? Quando eu dou fruto. Nisto é glorificado o meu Pai. Se eu não frutifico, eu não glorifico. Se eu não frutifico, eu não glorifico. Se eu não frutifico, eu não glorifico. Porque o meu Pai é glorificado que eu dê muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Oi, agora tem mais um detalhe aqui. Se não glorifica, não é discípulo. Ou
Ou seja, se não tem a presença, não é discípulo. Como é que eu serei discípulo de Jesus? Como é que eu serei discípulo de Jesus se eu não der glória? E como eu darei glória se eu não estiver na presença? Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem fruto, muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quem não dá fruto, não glorifica. E quem não glorifica, não é discípulo. Percebam a seriedade da palavra. Percebam por que Jesus disse: em mim vocês não podem fazer nada. Nisto é glorificado. E tem gente falando: glória a Deus, glória. Ei, a palavra que Deus colocou no meu coração é: onde está a glória? Como é que eu dou glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Não. Eu dou glória quando eu frutifico. E quando eu frutifico, eu me torno discípulo. O Senhor não tem discípulo estéril que não dá fruto. Por quê? Porque está ligado na videira. Se dá fruto, o Pai limpa para dar mais fruto. Se não dá fruto, ele corta. Aí não é discípulo. Cortou? Queridos, essa palavra realmente é contundente. Não dá para fugir da palavra de Deus. Não dá para entrar com meias palavras. Não dá para passar a mão na cabeça e dar uma alisadinha. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem fruto. Muito fruto. Então eu tenho que olhar para a minha mão, ver, está vazia, alguma coisa está errada. Não, tem fruto. Amém. Então, ele vai limpar para dar mais fruto. E assim eu me torno discípulo. Olhou para a mão, está vazia? Eu preciso da presença. Porque Jesus fala que sem mim vocês não podem fazer nada. E nada significa nada. Eu não posso me casar e ser feliz. Eu não posso ter um bom emprego. Eu não posso prosperar. Eu não posso conquistar. Eu não posso vencer. Eu não posso ter saúde. Eu não posso... Nada. Nada. Sem mim, vocês não podem nada. Mas a palavra de Deus vai me dizer. O apóstolo Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, sem ele, nada. Com ele, tudo. Vou repetir. Parece que não ficou muito claro. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Esta palavra Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. Eu ouvi a ministração do pastor Sérgio Sabella e o Espírito Santo ia penetrando no meu coração, falando comigo. O tema era outro. Quem quiser, inclusive, o pessoal que chegou agora, recomendo. Instagram do pastor Sérgio Sabella. Está aqui fixado nos comentários. Estudo bíblico sobre guerra espiritual. Corre lá todo dia de manhã, às 9 horas da manhã. Não sei por quanto tempo, começou hoje, deve ir nos próximos dias. Acompanha lá que vale a pena. 9 horas da manhã. E o Espírito Santo ia falando ao meu coração e me dizendo: o que falta no meu povo é a minha presença. O que falta no meu povo é a minha presença. Porque na minha presença você faz, você vence, você conquista, você recebe. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. E o meu Pai, ele é glorificado em que você dê fruto. Mas ninguém dá fruto se não estiver na presença. E eu quero finalizar com
a pergunta que o Senhor colocou no meu coração. E eu já vou chamar a pastora Suane para orar conosco. Os cadernos de oração já estão apostos aqui. Onde está a glória? Onde está a glória? A glória está nos seus frutos. A glória para Deus, não para você. A glória para o Senhor. A glória para o Senhor está nos seus frutos. Nós estamos numa guerra. Mas é uma guerra na qual o Senhor me chamou para frutificar. Estão atacando a minha live. Isso não me surpreende. Nós estamos numa guerra. O pastor Sérgio Tabela falou muito sobre isso. Estamos numa guerra. Toda vez que você está numa guerra, você deve estar preparado para retaliações. E se haverão retaliações, eu tenho que estar ligado na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é que me sustenta. Mas o Senhor te trouxe até aqui para você frutificar. E se você foi trazido aqui para frutificar, entenda, busca a presença. Porque na presença, você frutifica muito. E nisto o Pai é glorificado. E se o Pai é glorificado, você se torna discípulo. Eu vou chamar a pastora para orar conosco. É necessário a presença de Deus. Coloque-se diante do Pai nesta tarde para receber a presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Ele sustenta. Ele garante. Ele supre. Ele abençoa. Ele fortalece. Mas é necessário estar na presença. Não tenha medo dos ataques do inimigo, das represálias, das retaliações. Não. A paz do Senhor, pastora Suane, tudo bem? A paz do Senhor. Glória a Deus. Fique à vontade, por favor, sinta-se em casa. Amém. Satisfação estar aqui com o Senhor, viu? Obrigada pelo convite. Desde já me sinto honrada de estar aqui nessa live, a interceder aqui com os irmãos. Já estou recebendo muito do Senhor. Desde que abri aqui a live, nessa tarde, Deus tem falado forte no meu coração aqui. Amém. Fique à vontade, quiser compartilhar uma palavra, tem liberdade. Estamos na casa do Pai e temos liberdade na casa do Pai. Amém. E o Senhor Todo-Poderoso tem falado mesmo que falta é a presença do Senhor. Às vezes a gente quer dar frutos e a gente corre para todo lado e às vezes a pessoa faz coisas para tentar chamar a atenção do Senhor, mas na verdade tudo que vai realmente nos fazer frutificar é a humilhação diante dele. Não adianta subir em pedestais. Às vezes a gente quer chamar a atenção subindo, mas ele quer que a gente desça na casa do olheiro. Então é isso que Deus tem falado, descer na presença dele. E aí sim nós vamos ter um encontro real com o Senhor. É na humilhação, é na humildade, coisas que às vezes têm faltado. Não é verdade? E a gente não pode perder o fogo. Que a glória dele venha sobre nós. Principalmente ele seja exaltado. E nada mais e ninguém mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Interessante que no reino de Deus, para você chamar a atenção, você desce. Verdade. No mundo é o contrário, né? Alguém quer chamar a atenção, tem que subir.
não era porque ele queria aparecer. Ele não estava com a intenção, Jesus me olha, né? A gente vai ver que ele queria ouvir o que Jesus tinha para falar. E uma multidão cerca o Senhor, tentando encostar em Jesus, tirar algo de Jesus, naquela busca, naquela euforia. E o que Jesus mais quer é pessoas que queiram ouvi-lo, pessoas que queiram compartilhar com ele. E quando o Senhor vê alguém que queira ouvi-lo, ele vai de encontro àquela pessoa e quis repousar na casa de Zaqueu. Teve um encontro real com o Senhor, não é? A gente vê pelo e o com Deus acontece quando nós realmente o que ele tem para. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Vamos orar em nome. Tá um pouquinho travando aqui, tá boa a imagem? Não sei, parece que parou aqui. Deu uma travada, mas voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Amém. Amém. Eu quero até dar um testemunho vendo aí o seu livro de oração, seu caderno. Teve uma live que o senhor fez, eu acho que foi com as amigas de fé. E eu estava nessa live e o senhor falou sobre o voto. E eu estava passando já há um bom tempo uma prova que eu tenho duas filhas, uma de 7 e uma de 3. E a minha filhinha de 3, assim, sempre me deu muitas atenções assim, no comportamento dela. Coisas de eu me preocupar e tudo mais. E eu estava nessa pressão. E eu fiz o voto naquele dia. E eu tenho visto mudança já na vida dela, né? Eu não sei se era algo na saúde dela, né? Às vezes coisas que tem que desenvolver, né? Eu não sei. Eu só sei que ela está melhor para a glória do Senhor e Deus tem promessa com a vida dela. Meu esposo entrou aqui agora, o pastor Claude Fernando. Ele foi trabalhar, mas entrou aqui, está na live assistindo. Então, estou dando testemunho de Sofia aqui, irmão. Ela está melhorando e foi com um voto aqui através da palavra do pastor Alexander, né? Como Deus é maravilhoso. Eu nunca esperava estar aqui na live do pastor Alexander para interceder, mas Deus aprove dessa forma e eu tenho esse testemunho para contar. Eu vou pagar o voto do mesmo Senhor, né? Lógico. Vou dar para o Senhor. Deus é fiel. E aqui para os irmãos, Deus é fiel e a gente tem que crer e não deixar, não desistir daquilo que é uma necessidade. A saúde é uma necessidade, a paz é uma necessidade. Ele diz que ele supre toda a nossa necessidade. Então, entrou aqui uma amiga também, missionária Liliane, de Araruama. Eu sou de Araruama, Rio de Janeiro. Amém? Tem alguns irmãos aqui, Deus está bom. E Deus, ele entra para suprir a nossa necessidade. Ele não vai nos deixar em desespero no deserto pela vida toda, mas tem um tempo da espera, tem um tempo da oração e tem um tempo que Deus dá uma palavra que vira como uma chave, não é, pastor? Sem dúvida. Vira como uma chave. Você tem aqui e pronto. E aí acontece. E louvado seja o Senhor. Nós vamos então interceder pelos pedidos, né? Amém. Amém. Bora lá. Em nome de Jesus. Se alguém mais quiser colocar aqui, eu vou estar olhando e vou estar orando aqui. Enquanto os irmãos colocam aqui o nome, uma necessidade, eu posso estar falando. Amém? Se não, ficar agarrando os comentários. Às vezes fica preso aqui. Amém. Em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós glorificamos a Ti esse dia. Eu desde já, Pai, eu só quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, operado, pelo ministério do pastor Alexander, Pai querido, por cada pedido de oração que está aí, Senhor, anotado nesses cadernos. E eu fui uma pessoa que coloquei ali, Senhor, laxere cantarala na maná, a vida da minha filha. Oh, Espírito Santo, como o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Eu creio, Senhor, que da mesma forma que o Senhor tem me dado vitória, o Senhor vai dar vitória para cada um que está colocando o nome aqui, que está, Senhor, se humilhando na sua presença.
presença, pedindo, Senhor, um socorro de Ti, pedindo, Senhor, uma direção do Senhor. Eu quero apresentar aqui os pedidos que estão colocando aqui, pela CB Aparecida. Em nome de Jesus, visita essa vida, Senhor. Vai de encontro à libertação da família de Sidna. Em nome de Jesus, traz libertação, Senhor. Toma, Senhor, Anderson, Reis, Gustavo e Daniele. Em nome de Jesus, visita essas vidas agora, Senhor. A Júlia e a Mara que estão com Covid. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos na saúde. Nós temos, Senhor, na libertação do seu povo. Toma, Pai querido, aquele que precisa de porta de emprego aberta. Pai querido, toma, Senhor, salvação para Terezinha e Silvane, em nome de Jesus. Uma filha de Sandra, Senhor, Juliana Andrade Ramos, aleluia. Senhor, apresentamos ao teu altar, meu Pai, essas vidas. Toma oração pelo casamento da filha Mariana, filha da tua serva que está perdendo, Senhor. Mariana, Senhor, toma esse casamento, Senhor, de restauração. O Wilton, restaura a vida do Wilton, Jesus, vai de encontro. Oh Deus, maravilhoso, quão grande é o Senhor. Oh Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor, com poder de cura. Aleluia, majestade, Senhor, maravilhas em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, mas eu creio que tem pessoas anotando, né, pastor? E essas vidas nós queremos, Senhor, ligar na terra, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, Senhor. Cada um que tem clamado, tem acreditado, Senhor, tem colocado confiança no Senhor. Que o Senhor restaure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve, Pai, vidas, famílias, casamentos, porque há esperança para aquele que crê. Há esperança. E nossa esperança é o Senhor Jesus. Venha sobre nós, Senhor, traga a sua unção, fala aqui da sua presença. Sentir nada fazer, Senhor. Que o Senhor venha com a tua presença nos lares, que o Senhor venha com a sua presença, nos mostre direções, Senhor, caminhos que nós temos que percorrer, Senhor, coisas que nós temos que entender, Senhor. Pai querido, venha trazer o esclarecimento, Senhor, para que o Senhor venha reinar. Nós queremos nos humilhar, descer na presença do Senhor, para sermos cheios e restaurados por Ti, Senhor. Que o Senhor venha no nosso lar, Senhor, ter um encontro com o Senhor, meu Pai, tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Buscar céus, que as demais coisas serão acrescentadas, e nós estamos buscando, Senhor, em nome de Jesus, que tudo mais seja acrescentado na vida do Teu povo, e assim nós cremos e agradecemos, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe, que Deus possa multiplicar a sua graça e continuar trazendo resposta, trazendo livramento, trazendo direção e completando a obra na sua casa com a restauração e com a completa vitória na vida das suas filhas, especialmente dessa pela qual você fez uma promessa, um voto. E eu tenho certeza que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele lançou, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele já fez, Ele é fiel para cumprir até a última parte, o último detalhe, a última etapa do projeto de Deus. Tem promessa de Deus para a vida dela, então é certo que vai se cumprir. Os céus e a terra poderão passar, mas o Senhor vela pela sua palavra. A sua palavra não volta vazia. Então, que Deus cumpra o propósito dele na sua casa e realize, como diz lá o salmista no Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo que traz lições muito especiais, mas eu faço apenas menção de 4 versículos que aos meus olhos apontam 4 etapas da vida do cristão, 4 passos que devem acontecer. Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 7. Cada qual com promessa, mas cada qual com direção. Confia, versículo 3. Agrada, versículo 4. Entrega, versículo 5. E finalmente, descansa, versículo 7. Quer
quer entrar no descanso do Senhor, então primeiro confia, agrada e entrega. Todo mundo quer entrar no descanso, mas se esquece que primeiro eu tenho que confiar, primeiro eu tenho que agradar, depois eu tenho que entregar, para somente então poder descansar. E nesse processo se insere uma coisa que é o altar de Deus na nossa vida, que se chama cruz. Então que cada um de nós, que precisamos da presença, mas para viver a presença, eu tenho que estar no altar. E eu concluo esta palavra com esta ênfase. Eu finalizo o texto que lemos, citei agora o Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 7. Mas ministramos sobre João capítulo 15, de 1 a 8. Falando da presença e da glória. Para dar glória é preciso estar na presença, mas para estar na presença é necessário viver no altar. E para viver no altar, eu confio, eu agrado e eu entrego. E então ele me leva ao seu descanso. Quem me leva ao descanso é o Senhor. É aí que está a glória de Deus. E por que eu digo isto? Porque muitas pessoas querem o descanso, mas se esquecem que para chegar no descanso tem processo. E o processo requer muitas vezes coragem, requer posicionamento, voto. Falávamos sobre voto. Voto funciona. Ah, se funciona, está aí a pastora para nos lembrar, a pastora Suane. Voto funciona. E quem sabe a gente não possa depois explanar um pouquinho sobre como fazer voto. O que é um voto e para que serve um voto. Estamos aí considerando a possibilidade de fazer também, assim como o pastor Sérgio Sabella está fazendo, live de estudo bíblico. Estamos orando a respeito e colocando diante de Deus. Quem sabe nós o façamos em breve. E se assim o fizermos, tenho certeza que grande será a bênção do Senhor sobre aqueles que participarem. Porque o que nos falta hoje, pastora, na verdade, é a palavra. Verdade. Está escrito: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Portanto, se eu não guardo a palavra, eu peco. E o povo vive em pecado, porque não guarda a palavra. E se tem pecado, não tem presença. E se não tem presença, sem mim, nada podeis fazer. Veja como a palavra se encaixa com perfeição. A palavra de Deus é perfeita. Ela é lâmpada para os pés, Salmo 119, e luz para o caminho. E o próprio Evangelho vai me dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é a palavra. Palavra que vem de quem? Aqui mesmo Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra. Versículo 3, que eu vos tenho falado. Vocês estão limpos pela palavra. O que me limpa é a palavra. E Jesus Cristo, ele é a fonte da palavra. Porque ele disse: eu sou, João 14,6, o caminho, a verdade. Eis a verdade. A palavra é a verdade. E a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E eu finalizo provando. Porque a palavra tem que ser ensinada e mostrada. Ah, mas de onde que o pastor Alexander tirou que Jesus é a palavra? Simples. Está escrito no começo do Evangelho de João que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é o quê? É a palavra. O verbo é a ação. Jesus é o verbo. Portanto, ele é a palavra. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Já está virando estudo essa live. Eu tenho que tomar cuidado, que senão eu transformo a pregação no estudo. Eu tenho que me policiar muito. Eu começo a ensinar naturalmente. Está no meu sangue isso. É o dom. Deixa Deus usar o dom que o senhor tem, porque é benção. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E quando Deus ia dizendo, e você encontra isso no início do livro de Gênesis, as coisas iam acontecendo. Pela palavra, trazia à existência o que não existia. Não havia luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque em Romanos 11:36, Paulo escreve dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E onde é que está a glória? Em que você dê fruto. Muito fruto. E além disso, quando vocês derem fruto, o Pai é glorificado. E o Pai, sendo glorificado, você se torna discípulo. E nós aqui estamos falando para discípulos. Discípulo é seguidor, aluno. Discípulo é aprendiz. Eu sou seguidor, eu sou aluno, eu sou aprendiz do mestre, Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe vocês. Para mim foi uma grande alegria contar com a participação da pastora Suane. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe a todos os demais. Que o Senhor seja conosco em todo o tempo. E eu tenho certeza que Ele trará a ministração dessa palavra de forma muito especial ao seu coração. Receba aí essa palavra e esse direcionamento para a sua vida. Como é que eu vou dar glória a Deus? Simples. Frutifica. Porque nisto é glorificado o meu Pai. Em que vocês deem fruto. E aí vocês se tornarão meus discípulos. Ah, eu quero andar com Jesus. Ok. Então entenda que no processo tem que dar fruto. Coloque-se diante de Deus para que a sua vida se torne um manancial que aponte para o reino do céu. E que você conclua a palavra com o Salmo 1, versículo 3. Como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto. Veja como a Bíblia fala de frutos. Na estação própria. Que as folhagens não caem. O que é isso? Não passa por inverno. E tudo quanto fizer, prosperará. Quer prosperidade? Prosperidade é ser uma árvore plantada aos ribeiros das águas. Que dá fruto na estação própria e que as folhas não murcham. Seja você, seja eu, sejamos nós esta árvore. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente tarde. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia para ministrar a palavra de Deus. E quem puder, participa aí com o pastor Sérgio Sabella no estudo bíblico às 9 horas da manhã. Teremos também hoje às 22h30 no Instagram da Sandra, @jubilojoias, uma palavra muito especial sendo ministrada para a glória de Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, em todo tempo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, fiquem com Deus, paz do Senhor.
Tchau, tchau.